E daí, você sabe como que funciona a regra do artigo 218 do Código de Trânsito com relação à infração de velocidade? Aqueles percentuais, 20%, 50%? Vamos traduzir essa questão. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Hoje vamos retomar um assunto que já não é novidade, já falamos em outras oportunidades, mas sempre é bom estar relembrando, especialmente aqui, por exemplo, Balneário Camboriú, que estão sendo reinstalados radares com novas tecnologias, para que você saiba como funciona a regra de velocidade. E eu vou tomar o exemplo aqui de Balneário, com relação à velocidade máxima que pode ser desenvolvida nas vias, que é de 50 km por hora. Então, como que funciona? A primeira coisa, você pega a velocidade máxima regulamentada, aquela que tem na plaquinha R19, velocidade máxima, e você faz um cálculo para descobrir quanto que é 20% a mais. 20% a mais que 50 km são 60 km por hora. Então já temos a nossa primeira marcação. Depois você vai descobrir quanto que são 50% a mais. E nesse caso, 50% a mais do que 50 por hora são 75 por hora. Então já temos três referências aqui. 50 como máxima, 60 como 20% a mais da máxima e 75 como por hora, né, como 50% a mais da máxima. Como que funciona a regra do artigo 218? Se você estiver entre a máxima e 20% dela, ou seja, entre 50 e 60, você já está numa infração média. Veja, o 20% não é de tolerância, você já está na infração natureza média. Se você estiver entre os 20% e 50%, você estará numa infração grave, ou seja, entre 61 e 75, você já se encontra numa infração natureza grave. E acima desse 50%, ou seja, de 76, inclusive, adiante, você está numa infração gravíssima multiplicada por 3, que dá um valor pecuniário de multa de quase R$900, R$880, e mais a suspensão do direito de dirigir de pelo menos 2 meses de tempo. Então, essas são as frações de gravidade se você estiver até 20%, até 50% e mais 50%. Mas eu comentei agora há pouco a respeito da tal da tolerância, que na verdade, tecnicamente, é chamado de erro máximo admitido. E o que significa isso? Por normatização do Inmetro, é dada uma detração, uma subtração do valor medido a favor do usuário, ou seja, você tira 7 km por hora se a velocidade for até 100 por hora e 7% a partir de 100. Vamos pegar um exemplo aleatório. Vamos supor que num local em que a velocidade máxima, como exemplifiquei, seja de 50 por hora, você passou a 66. O que você faz? Você tira 7, você vai parar em 59. 59 é abaixo de 60. Portanto, esse resultado final, que a gente vai chamar de velocidade considerada, é ela que você vai colocar nessas nossas frações. O resultado da velocidade medida menos 7 é que vai ser a velocidade considerada para fins daquele enquadramento. De forma que se num local a velocidade seja de 50 por hora máxima e você passar a 57, você tira os 7 e vai estar no 50, que é a velocidade máxima. Isso de forma a não ser prejudicada. Mas muita gente fala, nossa, mas isso é tolerância e tal. Não, na verdade, quando você dá esse erro máximo admitido, significa que você dá essa margem de segurança para saber que certamente naquela velocidade pelo menos a pessoa estava. Significa que quando é medido, por exemplo, 57, significa que ela poderia estar a 57, 56, 55, 54, 53, 52, mas certamente a 50 estaria. Então o significado disso é para dar aquela folga por variações de maneira favorável ao usuário para ele não ser prejudicado. Tanto que, em tese, esse erro ele poderia ser para mais ou para menos, mas quando ele é dado para mais, significa que ele vai se tornar na prática uma tolerância. É isso aí, até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.